que o Jardim fez de tão diferente para o torcedor estar tão empolgado? O que o Jardim fez com esse time, na prática, de uma forma coletiva e, obviamente, aproveitando os valores individuais, que faz com que o torcedor do Cruzeiro hoje tenha um otimismo muito maior? São várias coisas, né? Acho que o principal, o mais visível, é que passou a ser um time que compete muito mais, né? O Cruzeiro hoje é um time que compete muito. E isso é o principal diferencial desse time para ter a melhora. E aí, a partir da melhora na competitividade do time, na capacidade de competir, de disputar, de ganhar bola e tudo mais, esse time foi melhorando outros aspectos, né? E vem melhorando ainda e acho que ainda tem margem para melhorar. Foi aumentando a confiança, foi aumentando a qualidade mesmo de jogo por conta desse aumento de confiança, o entendimento dos jogadores e tudo. Eu acho que o principal ponto que passa e que acho que foi a grande virada de chave do Cruzeiro como um todo, o Jardim é a peça principal dessa virada de chave, mas que para mim foi o ponto que fez de fato a diferença é que me parece que há para o Jardim um respaldo que nenhum outro treinador teve no Cruzeiro nos últimos tempos. Verdade. E esse respaldo faz toda a diferença. Toda a diferença. Para tirar jogadores importantes, para afastar jogador importante, como foi o caso do Dudu, para tomar as medidas que ele achava que tinha que tomar e para o time começar a andar a partir disso. Acho que o respaldo, para mim, é o principal diferencial desse trabalho do Leonardo Jardim. Ele está tendo, de fato, um respaldo muito grande e está dando retorno a partir disso, né? Se estivesse perdendo jogos, não sei se esse respaldo ainda existiria. Mas ele está tendo respaldo e, a partir daí, ele tomou as medidas que achou que precisava tomar e o time, de fato, tem melhorado, começou a andar. É interessante você que foi atleta, o Gris trazer essa coisa de um respaldo de treinador tão difícil no Brasil, mas nós percebemos pelo discurso do Pedro Lourenço, pelas falas e pelas atitudes, de que o homem tem muita moral e de que quem comanda hoje o futebol, até à frente de outros executivos, é o Jardim. Isso influencia dentro de campo para o jogador, porque como você foi atleta, o jogador sabe ler esse recado, entende isso, fala assim, o homem tem moral. Não, influencia, CJ, influencia, é exatamente o jogador, se ele vai tomar alguma decisão ruim, no sentido de atrapalhar o grupo ou de olhar muito para o umbigo, ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe que o treinador tem um respaldo. Mais uma coisa importante, o treinador, ele sabe que ele pode fazer o que ele tem convicção que não vai interferir dele ser mandado embora amanhã ou depois. Quando você está sob pressão, a todo momento você sabe, os caras querem me mandar embora. Em alguns momentos, para tentar salvar o próximo jogo, você abre mão das suas convicções. E a longo prazo ou a médio prazo, isso é muito ruim. Você salva o próximo jogo, mas nunca pensa no jogo daqui a 2 semanas. É sempre tentando salvar a próxima situação. E o que parece é que o Jardim, em nenhum momento, ele abriu mão das suas convicções. E nós podemos pontuar, lá atrás, quando o Cruzeiro não jogava bem, a discussão era o que o Jardim vai fazer para manter Matheus Pereira, Gabigol e Dudu no time. Nossas grandes discussões eram sobre isso. Verdade. O Jardim não abre mão do seu esquema. Isso não é legal. A discussão era essa. A gente sempre falando, Jardim ele tem que sair desse 4-4-2 dele, desse padrão. O Dudu, Gabigol e Matheus Pereira tem que jogar. Tem que pôr 3 zagueiros para deixar eles mais soltos. Não, tem que botar um losango no meio, que aí ele consegue colocar os 3. E em nenhum momento ele abriu mão do seu jeito de jogar. De muita intensidade, de velocidade para atacar o adversário. E agora está começando a colher frutos desse trabalho dele e de acreditar naquilo que ele estava fazendo. E aí vem, dentro da sua pergunta, com o respaldo do Pedrinho, que me pareceu sempre apoiar e gostar do que ele tem visto no dia a dia do trabalho do Jardim. Ô Cabido, e aí, já que o Gris e o Mirandinha falaram de forma coletiva, vamos falar de forma individual. Quem merece ou quais são os destaques individuais que o Jardim conseguiu fazer aparecer? Conseguiu recuperar, no caso? Ou recuperar ou aparecer, por exemplo. O Fagner recuperar? Alguns foram recuperáveis. É? Sim, é muito jogador, CJ. Mas eu vou citar aqui os que eu acho e vou pontuar principalmente 2. Acho que o Fagner, sem dúvida nenhuma, ganhou a moral. O Kaique evoluiu bastante
com esse trabalho do professor Jardim, Lucas Silva, Christian, Caio Jorge, é muita gente. Wanderson, porque foi o único que ele trouxe. Mas é porque o Wanderson, ele já via tendo já sabia mais ou menos o que o Wanderson poderia entregar, né? E, aliás, tá fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, é bom que se diga. Mas, na minha avaliação, Caio Jorge e Lucas Silva têm sido 2 dos pilares desse time. O Caio Jorge, que basicamente não participou do Campeonato Mineiro, tentou jogar uma partida ou outra, mas não se firmou, teve ali a questão da lesão também. E quando ele... O problema do Caio Jorge foi não se firmar, não. Foi questão física. Lesões, questão física. E aí ele chega, mas chega com uma certa desconfiança, porque, você tem o Gabigol ali, cara. O Gabigol, ele era titular incontestável do Cruzeiro, até pela pompa que veio, né? O torcedor do Cruzeiro colocou 45 mil torcedores do Mineirão pra ver o Gabigol, né? Então, assim, o Caio Jorge veio por fora e conseguiu a vaga de titular na bola e merecedor dela. E o Lucas Silva é outro jogador, CJ. A gente tem que lembrar aqui de algumas situações dele ano passado, que não vinha bem, mas aí também, obviamente, tem a questão do padrão tático dos técnicos anteriores, e ele chega, ele não era a primeira solução do Jardim, mas a partir do momento que ele entra no time, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro cresce de produção e ele cresce de produção junto com o Cruzeiro, e eu não tenho dúvida. É claro, existe a dedicação do atleta, ou ele tem se mostrado extremamente profissional, agressivo quando precisa, é um dos capitães da equipe do Cruzeiro, mas eu não tenho dúvida que quem elevou o nível do Lucas Silva foi o professor Leonardo Jardim. E isso é muito importante, isso é muito legal ver como individualmente o professor conseguiu levantar a moral e trabalhar também a tática técnica da rapaziada. E também, eu não posso deixar de citar aqui, que tirar alguns elementos do clube, caso do Marlon e caso também do Dudu, ajudou a elevar esse nível. Bem lembrado aí, porque a gente sempre fala nas chegadas ou fala de recuperação. Não podemos esquecer dessas saídas, Dudu e Marlon. É verdade. E é pouco falado, hein? Pouco falado pela imprensa e pelo... Mas e pelo torcedor. Mas é engraçado assim, o Dudu é falado, gente, porque chegou no Atlético, na mesma cidade, o clube rival, mas se tivesse ido pro Inter, como o Marlon foi pro Grêmio, não estaria sendo falado tanto. Mas é claro que os resultados, eles impactam na análise que a gente vai fazer também, agora. Que o Marlon, né? Mas você que vive em zona mista, principalmente de Cruzeiro e Atlético, o clima mudou lá. Ô Cabidão, ontem eu vi uma frase do Domênico, e se não foi exatamente essa, ele mais ou menos também, essa. assim foi bem poético. No futebol, quando ganha, não tá tudo certo, e quando perde, está tudo errado. É um inferno. Realmente, o clima muda, existem vários fatores que fazem mudar, mas aqui... O Levir Coupe fala assim, infelizmente o futebol ganhou, tá tudo certo, perdeu, tá tudo errado. E aí o clima com a vitória, bicho, o cara tá sorridente, para pra falar com você, entende? Não adianta, jogou bem, mas perdeu. Cara, o cara tá triste, o cara não fala, o clube tá pressionado. Pode ser que tenha os mesmos problemas internos, só que a coisa tá andando aqui fora, né? Bicho, você sabe disso melhor do que todo mundo aqui na bancada. Existem vários times campeões em que esse jogador não conversava com o outro. Tem, é verdade. Isso faz sentido, né? Mas assim, normalmente, os bons ambientes, é um detalhe que vai te ajudar também no resultado final. No resultado final, que é a vitória. É mais fácil você ter um ambiente melhor e vencer jogos, você ter um ambiente muito ruim e vencer jogos. Mas acontece o contrário também. E os destaques individuais, CJ, só acontecem porque o Cruzeiro hoje tem um time organizado. Os jogadores sabem o que tem que ser feito dentro de campo. E aí, automaticamente, os valores individuais vão aparecendo. Hoje, quem que a gente pode pontuar no Cruzeiro que está jogando mais ou menos? Não tem jogador mais ou menos. O cara que precisava dar uma resposta foi o Matheus Pereira e deu com 2 gols e uma assistência no último jogo. Não tem mais ou menos. Você não tem um cara que você vai falar assim, cara, esse cara tá mais ou menos. Cássio recuperou, os laterais estão bem, os zagueiros são firmes. O Fabrício Bruno, cara, quando o atacante do adversário vem, parece que ele tá roubando bola de criança. Ele tá roubando a bola com a facilidade dos atacantes, que é um negócio... Por quê? Porque o time tá organizado. Primeiro que ele tem qualidade, é um ótimo zagueiro. E porque o time tá organizado, tá sempre fresco, tá sempre bem posicionado. Então a organização do time
valorizou todo o elenco. Hoje o time titular do Cruzeiro, que todo mundo sabe qual é, você tem 11 jogadores que você não vai falar que ninguém tá mais ou menos. Todos estão bem, ou muito bem, ou daí pra cima. E entra a questão da confiança, né? Que vem junto. No final né? das contas, tudo acaba... Quando você me perguntou lá do que melhorou no time, que eu falei que era uma série de coisas, era por causa disso. O Cabito falou do ambiente. Essa questão do ambiente mais tranquilo, porque tá ganhando, aí você aumenta a confiança, aí você percebe que a coisa tá andando, você passa a acreditar mais no trabalho, você passa a acreditar mais em você mesmo, você passa a acreditar mais nos seus companheiros. Tudo isso eleva o nível de todo mundo, né? E de fato, a coisa melhorou muito.